estamos começando mais um episódio do podcast Pensando Alto. Eu sou a Andressa Miranda e no episódio de hoje a conversa é com a autora Ana Luísa Tavares, autora de Pétalas de Sangue e também de alguns outros contos bem interessantes que ela vai contar um pouquinho mais pra gente sobre cada um deles. Olá, meu nome é Ana Luísa Tavares, tenho 33 anos, eu sou daqui de João Pessoa mesmo, nasci aqui, fui criada aqui. Eu sou formada em medicina, sou psiquiatra, eu fiz minha faculdade aqui em João Pessoa e a residência médica eu fiz em São Paulo. E eu comecei a escrita lá quando eu estava no ensino médio e desde lá eu já escrevi alguns livros, no caso a saga Pétalas de Sangue, que conta com 4 livros até o momento, que é Pétalas de Sangue, Cidade das Gangues, Sentimentos Incertos, Passados Entremeados e Máscaras de Vidro. E também participei de algumas antologias, que são Ensinamentos Cruéis, Heróis do Cotidiano, Amaldiçoados pelo Poder. Também participei da antologia chamada Antes do Oceano. Participei de um livro de Leandro Zapata chamado Histórias Curtas do Sétimo Universo. Eu participei com uma história um pouco mais curta, a convite dele. Por fim, eu também publiquei um livro de contos, que eu reuni todos os contos que estavam nessas antologias e coloquei em um livro só, que é Imaginação em Fuga. Dando início à nossa conversa, a autora já falou um pouco sobre as suas obras, e em especial sobre a série Pétalas de Sangue. Como a própria autora vai dizer pra gente, é a que ela considera como a sua grande obra publicada até o momento. Meus livros, eles geralmente são de fantasia, tanto o Pétalas de Sangue quanto os contos, mas essa questão das gangues é só presente na saga Pétalas de Sangue mesmo. Nessa saga eu trabalho tanto a questão das gangues, como parte da adolescência, lidar com a própria adolescência, também com vários elementos da fantasia, né? Eu trabalho com seres extraterrestres, seres de outro planeta, e aí eu coloco vários elementos da fantasia enquanto eu trabalho com eles. Já os contos varia muito do livro. Em Ensinamentos Cruéis, por exemplo, a ideia era você fazer um paciente de um manicômio judiciário e aí explicar por que esse paciente estava lá. Então é uma antologia que ela é mais sombria. Antes do Oceano é mais puxado para fantasia também. Heróis do Cotidiano é uma antologia que fizeram para homenagear pessoas da segurança, saúde e profissionais da educação. Amaldiçoados pelo Poder é uma fantasia também, mas puxada para o lado sombrio. A ideia é trabalhar com diferentes seres sobrenaturais, como bruxa, vampiro, lobisomem. E as histórias curtas do Sétimo Universo, a história que eu escrevi também é uma fantasia, e eu coloquei mais temáticas mais indígenas. A minha principal obra é a saga Pétalas de Sangue, que no caso, nessa obra, eu trabalho com a cidade fictícia chamada Canários, que nessa cidade tem 2 gangues que controlam os territórios e dividiram a cidade em 2 territórios, né? Um é para Acuna e outro é para Yakuza, mas tem uma instituição que é neutra, que é o colégio interno. E aí, nesse colégio interno, a gente tem estudantes de várias gangues. E aí eu trabalho com 8 adolescentes que se juntam com o objetivo de derrubar essas gangues. E no meio disso aparecem esses seres de outros planetas. E aí esses adolescentes têm que proteger essa pessoa e também derrubar a gangue. Então é um trabalho bem complicado para esses adolescentes. E muitos estão envolvidos, né, com as próprias gangues, são assassinos, mercenários, espiões. E dando segmentos na nossa conversa, a autora Ana também falou um pouco sobre as suas inspirações para escrever e, é claro, com a relação dela da profissão psiquiatria com a sua outra profissão, né, como autora, né, como ela relaciona essas duas áreas. Eu tive referência em toda parte, assim, é porque, na verdade, o que eu uso de referência é tudo que eu consigo assistir, ler, às vezes em jogo também. Então, eu sempre gostei muito de animação japonesa e de quadrinho japonês, né, o mangá. E aí, eu sempre lia muita coisa que era voltada para, assim, assassino, mercenário, espião, uma coisa mais suspense, ação.
E aí eu tinha vontade de trabalhar com isso, né? Com esse tipo de personagem. E aí, para trabalhar, eu pensei, onde é que eu vou arrumar esse tipo de profissão, né? Assim, pessoa que é assassino na cidade. E aí eu pensei essa ideia de gangue, né? Até porque eu fiz a história passando aqui no Brasil. E aí eu pensei em uma coisa de facção mesmo, né? E aí veio a questão das gangues. A parte do alienígena foi mais meu gosto pela fantasia mesmo, que aí eu queria alguma coisa fora do cotidiano, né? Mas eu tenho inspiração de tudo, assim. Às vezes é coisa que eu vi no cotidiano, aí para fazer uma cena mais cômica, às vezes é alguma coisa que eu passei, que eu achei engraçada, aí eu coloco. Coisas que eu leio, eu coloco também. Filme que eu assisti, seriado, animação, tudo que tem alguma coisa puxada para ação ou para fantasia, eu acabo usando. Ajuda. A psiquiatria ajuda muito na escrita porque ela pega a parte de criação de personagem, né? Pelo menos quando você vai criar o personagem, você tem que pensar em toda a personalidade dele e como é que a mente dele funciona. Então, na parte da psiquiatria, ela me ajuda muito a pensar justamente nisso, como é que os personagens funcionam, como é que foi construída a personalidade deles e como é que eles reagem às diferentes situações em que eles são colocados. Além disso, tem muito questão de violência sexual, violência psicológica, violência física em torno dos meus personagens. E aí a forma como isso teve efeito neles, né? Como é que isso abalou eles, a psiquiatria me ajuda a ter uma ideia. E é claro que a autora também vai falar um pouquinho pra gente sobre o seu processo de escrita e também sobre novos projetos e principalmente sobre algo que eu achei super interessante, que é o fato das ilustrações que existem nos seus livros, falando especificamente, é claro, de Pétalas de Sangue. Hoje em dia eu sou mais do tipo que escreve segundo as ideias. Eu já tentei me organizar antes, já tentei fazer uma meta de tipo escrever tantas páginas por dia ou escrever tantos minutos por dia, mas eu não conseguia às vezes bater a meta porque eu chegava muito cansada ou tava sem ideia nenhuma. E aí eu não conseguia escrever. Hoje em dia eu só faço uns roteiros com as cenas que eu quero escrever e aí eu vou acompanhando o roteiro à medida que eu vou escrevendo. O meu projeto mais recente é o volume 5 do Pétalas de Sangue, no caso. E aí, esse volume 5, eu estava trabalhando nele e finalmente eu consegui finalizar. E agora, as próximas etapas, né? Ele tem que passar por uma revisão, tem que fazer a diagramação e eu tenho que fazer as ilustrações que ficam no interior do livro, que geralmente os volumes da saga, eles trazem algumas ilustrações de minha autoria no interior. Então, o meu projeto atual é esse, é conseguir finalizar a produção dele para lançar ainda esse ano. Faço ilustração no estilo de quadrinho japonês, né? O meu estilo de desenho é do estilo de mangá. E aí eu faço a ilustração. Eu fiz a ilustração das capas e João Pereira, que é meu amigo, ele fez a finalização, toda a coloração, a finalização da capa. E as ilustrações que tem no interior do livro sou eu que faço. A saga Pétalas de Sangue, ela só tem e-book no Amazon. As antologias também estão disponíveis no Amazon. E Imaginação em Fuga tem no Amazon e pode entrar em contato direto comigo pelo meu Instagram também. Eu queria só agradecer pela oportunidade. Foi muito interessante as perguntas. Espero que tenham gostado das respostas e espero que possam conhecer minhas obras. E este foi então mais um episódio do podcast Pensando Alto. Estive conversando, como vocês já sabem, com a autora Ana Luísa Tavares, autora da série Pétalas de Sangue e algumas outras obras bem interessantes também. E espero que vocês tenham gostado. Vão lá conhecer as suas obras. Vou deixar os links, como sempre, aqui na descrição, tanto para o perfil da autora no Instagram, quanto para os seus livros lá na Amazon. Então, vão lá conhecer, espero que gostem e depois voltem aqui e me contem o que vocês acharam, tá bem? E aos autores que também quiserem participar do podcast, podem entrar em contato comigo através do Instagram, Pensando Alto 19. Até o próximo podcast.